Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de língua portuguesa do nosso segundo bimestre. Hoje nós estamos aí na aula 7, no nosso livro integrado. Pega lá o material, o livro integrado, lápis, borracha, senta confortavelmente em frente a uma mesa, longe de TV, longe de pessoas conversando, para que você possa ter bastante atenção e consiga entender tudo, tá bom? Nessa aula nós vamos passar aí por 4 tópicos. Eita, tia, muita coisa. Não é não. São coisas fáceis, a maior parte é leitura e interpretação. E esses 3 primeiros tópicos, que é boleto e fatura, palavras com GU, letras G e J, nós vamos fazer juntos, tá? Vamos lendo, conversando e respondendo. E coesão, a tia vai explicar mais uma ferramenta aí para nos ajudar na construção das nossas frases e textos, e vocês vão responder, tá? Então vamos lá, vamos dar início aí no nosso livro integrado. Mais uma aulinha. Nós temos aqui o nosso primeiro tópico, que é boleto e fatura. Antes da gente ler esse quadrinho que está lá no livro de vocês, eu vou colocar a lupa para a gente poder entender aqui essa fatura, tá bom? Aqui nós temos uma conta de água, né? Todo mundo sabe aí que nós recebemos água nas nossas casas, água tratada, e precisamos pagar por ela, né? Você paga de acordo com o que você consome. Se você consome de maneira consciente, com certeza você paga um valor adequado. Agora, se você consome aí de qualquer maneira, com certeza você paga bem mais, né? Você precisa conhecer a sua fatura. Às vezes você precisa encontrar uma informação e quando você conhece a fatura, então você vai rapidamente e você encontra aquela informação que você precisa. Por exemplo, quando eu ligo para fazer uma reclamação de falta de água, de algum vazamento, alguma coisa que está acontecendo, eu vou precisar da matrícula que identifica o meu imóvel. E se eu conheço a minha fatura, eu vou direitinho lá no quadro da matrícula e vou informar a pessoa que está do outro lado do telefone. Então, vamos aqui conhecer uma fatura de água, tá? Nós temos aqui esses quadrinhos identificando, ó, explicando cada um. E eles vêm para cá, mostrando o que é dentro da fatura, tá? Então, aqui, ó, esse quadrinho, primeiro, roxinho aqui, lilás, ele traz para cá, ó. Aqui, esse quadro indica a empresa responsável pelo serviço de saneamento. Nesse quadro aqui você vai encontrar as informações sobre a empresa que presta esse serviço na sua cidade. Vai vir o nome, o endereço, o CNPJ, tá? O site, número de telefone para você entrar em contato, tá tudo aqui nesse quadrinho que a gente pode chamar de cabeçalho, tá? É a identificação. Aqui nesse quadrinho azul, é exatamente aquilo que eu disse, é a matrícula. Para que serve a matrícula? Cada casa tem uma matrícula, um número de matrícula diferente. Por quê? Porque isso indica o imóvel, então cada um precisa ter um número diferente, é como se fosse o número da sua casa, tá? Quando você liga lá para fazer uma reclamação e dá o número da sua matrícula, ele sabe exatamente onde o seu endereço, qual o seu endereço, o seu bairro, tudo direitinho, tá certo? Então vamos lá. Aqui nesse quadrinho rosa, nós temos aí um quadrinho que identifica a categoria do imóvel. Ele vai dizer do que trata, se é residencial, se é comercial, tá? Esse outro quadro azul, ele evidencia que a água foi tratada e testada, estando, portanto, adequada para o consumo. Então, esse quadrinho azul, ele te traz informações sobre como essa água é tratada lá na estação responsável por esse tratamento, tá? Nós temos aqui um outro quadrinho, agora numa cor salmão. Esse quadrinho aqui, vocês podem perceber que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 separaçõezinhas aqui. Por quê? Porque aqui vai mostrar o consumo de água dos últimos 11 meses. Você pode acompanhar aqui nesse quadrinho se você está aumentando o seu consumo ou se você está diminuindo. Você pode fazer esse acompanhamento aqui.
E esse quadrinho amarelo aqui, por fim, é o que informa o valor total referente a consumo de água e tarifas de esgoto e serviços prestados. Aqui no final é o que a gente chama de boleto, que é onde vem o código de barra, que a gente usa para fazer o pagamento, tá bom? Então, aqui é a fatura, que é a explicação. A fatura é a explicação de tudo que você consumiu, da qualidade, é a identificação da empresa, enquanto que o boleto é o que possibilita o pagamento da fatura, tá? O boleto é a barra, o código de barra que vem aqui, que é aquelas barrinhas que vem desenhada aqui, tá? Então, depois que a gente leu a nossa fatura, entendeu aí, nós vamos aqui para um quadrinho que está no livro de vocês. E ele diz o seguinte: a conta que você leu apresenta uma fatura, que traz uma descrição do que está sendo cobrado, e um boleto, que possibilita o pagamento da conta por meio de um código de barras. O boleto é, portanto, uma forma de pagamento dado ao consumidor da água. Já a fatura permite que ele entenda o que inclui o pagamento que deve fazer. Entenderam? A fatura é o detalhamento e o boleto é a possibilidade de você pagar. É o código de barras, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, aqui, 2. De acordo com o texto, para que serve o número indicado na matrícula? Lá aquele quadrinho que a tia mostrou lá, que é o número da matrícula. Ele serve para identificar o valor da conta? Ele identifica os dados do responsável pela conta? Ele encontra o seu endereço, o seu telefone, tudo, o seu nome. Quando você dá o número da matrícula, a empresa sabe exatamente com quem está falando. Então, ele serve para lhe identificar, tá bom? Marca aqui, ó, segunda opção. 3. A conta apresentada refere-se à empresa Sanepar. Em qual estado brasileiro está localizada essa empresa? No Paraná. Como se chama a empresa que presta serviço de saneamento básico na região onde você mora? Quem sabe? Quem sabe? CAE, muito bem. A categoria indica o tipo de imóvel em que a ligação da água foi feita e cujo consumo está sendo medido. Se o consumo observado fosse o de uma casa, qual seria a categoria descrita no boleto? Industrial, comercial ou residencial? Residencial, não é isso? Casa é uma residência, então é residencial. Se fosse um comércio, uma loja, seria comercial. Se fosse em uma indústria, seria industrial. Mas nesse caso é aqui na terceira opção, residencial. Vamos lá. Segundo a descrição dos dados da conta de água, o que indica a data de vencimento? Lá, o quadrinho que vem a data de vencimento indica o quê? A data máxima. Ai, gente, desculpa. É aqui. Calma, fui fazer uma coisa e fiz outra. Desculpa. Vamos lá. A conta de água que você leu. Quinta, segundo a descrição dos dados da conta de água, o que indica a data de vencimento? A data máxima em que a conta pode ser paga sem acréscimo, tá? Se o vencimento é 10, então você pode pagar até dia 10 sem acréscimo. Se você paga depois do dia 10, aí você já vai pagar juros. 6. A conta de água que você leu é composta, em sua maioria, de textos ou de palavras e números? Palavras e números, né? Porque a gente viu lá. 7. Converse com os colegas e o professor e responda. Para que serve a conta de água que você leu? Ela serve para quê? Para que a gente possa saber a qualidade da água que a gente está consumindo, para que a gente possa acompanhar o nosso consumo e também para que a gente possa pagar, não é? Olha, ó, ele serve para o usuário acompanhar seu consumo, saber como está a qualidade da água e possa realizar o pagamento por meio do código de barras. Porque se a gente não pagar, a empresa vem e ó, corta e você fica sem água. Vamos lá? Agora nós vamos aí para o próximo tópico, que são palavras com GU.
Leia as palavras ao lado. Nós temos aí 2 quadrinhos. Água, água. Tem alguma diferença? Tem, a tia tá lendo errado. Não é água e água. Vamos botar a lupa para ficar melhor, tá? Olha aí. É água e águia. Tá vendo? São 2 palavras diferentes. Tem uma coisinha nessa que não tem nessa. Aqui nós temos água e aqui nós temos águia. Há apenas uma letra que as difere. Que letra é essa? Que tem nessa e não tem nessa? É a letra I. Aqui tem águia. B. A letra U é pronunciada nas 2 palavras? Água. Água pronuncia. Águia não pronuncia, né? Não. Água, água. Ó, água. Água. Pronunciei o U. Águia. É como se fosse só o G e o I. Então, aqui nesse caso, do G do águia, nós temos aí o que? Nós estudamos lá no bimestre passado, 2 letras que representam apenas um som. Chamamos de dígrafo. Então, água não tem dígrafo. Eu pronuncio todas as letras. Água. E águia, eu não pronuncio U. Então, o GU de águia é um dígrafo, tá bom? Guarda aí. O que a gente esquece, o que a gente aprende não pode esquecer. Tem que guardar. Já aprendemos o que é dígrafo. Dígrafo são 2 letras que representam um único som. E aqui nós temos um dígrafo. Classifique as palavras do quadro de acordo com a pronúncia. Nesse quadro, você vai colocar todas as palavras onde o U é pronunciado. E nesse quadro, você vai colocar todas as palavras onde o U não é pronunciado. Vamos lá? Régua. Régua. Pronunciei. Se eu pronunciei, ela fica aqui, tá bom? Saguão. Saguão. Pronunciei, não é? Se eu pronunciei, ele fica aqui também. Açougue. Acho que não. Guitarra. Também não. Sangue. Também não. Língua. Guá. Aí sim, né? Pronunciei, então ela fica aqui. Mangue. Não. Égua. Guá. Pronunciei, então fica lá. Guerra. Não, né? Guerra. Guarita. Guá. Pronunciei sim, então ela fica aqui. E as outras que eu não pronunciei vêm pra cá. Vamos lá? Açougue. Açougue. Não pronuncia. Guitarra. Não pronuncia. Sangue. Não pronuncia. Mangue. Não pronuncia. E guerra também não pronuncia. Então, aqui não temos dígrafo porque pronunciamos todas as letras. E aqui temos dígrafos porque temos 2 letras que representam um único som. Lembrado? Vamos lá. Encontre no diagrama as palavras com GU em que o U não é pronunciado, tá? Vamos lá? Qual foi a primeira que vocês encontraram? A primeira que eu encontrei foi essa, ó. Foguete. Não pronunciei o U. Vamos ver mais uma. Entregue. Entregue. Também não pronunciei o U. Vamos ver mais uma. Guidão. Não pronunciei. Mais uma. Seguir. Também não pronunciei o U. Vamos lá? Guia. Também não pronunciei o U. Então, todas essas aí não se pronuncia o U. Por isso, eu encontrei elas aí.
grifei, né? Destaquei. Você pode destacar pintando, você que sabe, tá? E aqui agora escreva as palavras que você encontrou. Foguete, entregue, seguir, guidão e guia. Todas essas palavrinhas que nós encontramos aqui, você escreve aqui dentro, tá bom? Olha aqui para lembrar um quadrinho, vamos ver o que está lembrando. Nas palavras com GU, o U pode ou não ser pronunciado. Nesse caso aqui, nenhum foi pronunciado. Quando não é pronunciado, dizemos que GU é dígrafo, viu aí? Duas letras representando um único som. Agora, vamos aí com o tópico letras G e J. É uma coisa diferente, porque não tem regra. Então, a gente vai aprendendo com o tempo, tá bom? Tem algumas que são bem claras, como quando o G vem acompanhado de A, de O, né? Então, é bem claro, você não vai ter dúvida. Mas vai ter alguns momentos que vai ter dúvidas, sim. Até adultos têm dúvidas, às vezes, sobre qual letra usar. Se é escrito com G ou se é escrito com J, tá bom? Mas vamos lá. Leia as palavras a seguir e responda as perguntas. Aqui nós temos sujar, sugar e surgir. Com J, com G e com G. Vejam que sugar, o som do GA é totalmente diferente de JA. JA é já e GA é gar. Então, é totalmente diferente. Já sujar, já surgir, né? JI é G e GI é G. Então, aqui dá para confundir. Mas vamos lá. As letras G e J, nas palavras que você leu, representam o mesmo som? Em todas elas? Não, né? Sugar é totalmente diferente de sujar e surgir. Vamos lá. Em quais palavras a letra G tem o mesmo som representado pela letra J? Dessas três palavras aqui, quais têm o mesmo som? Só na palavra surgir, né? Porque sujar, a gente sabe de certeza que é um J, porque se fosse G, ficaria sugar. São completamente diferentes. Então, GI é G e JI é G. Então, somente na palavra surgir, essas duas letras têm o mesmo som, representam o mesmo som. 2. Observe as palavras a seguir. Dentro desse quadro, nós temos aí 6 palavras. Gengibre, tangerina, figo, girafa, goma e galinha. A. Em quais palavras a letra G representa o mesmo som representado pela letra J? Gengibre poderia ser escrito com J. Tangerina, tangerina também poderia ser escrito com J. Já a palavra figo, eu tenho certeza que é um GO, GO. Girafa poderia ser J. Goma, não tem como, né? GO é GO e JO é JO, nada a ver. Galinha, também bem diferente. Então, as palavras que têm o mesmo som são gengibre, tangerina e girafa, certo? Vamos continuar. Agora nós vamos aí para o nosso próximo tema, que eu vou explicar e depois vocês vão responder lá no livro integrado, tá bom? Vamos ver aqui o seguinte. Coesão. Já falamos muito desse tema, porque a coesão você vai usando, conhecendo e usando ferramentas para fazer seu texto, para escrever seus textos, suas frases, evitando as repetições. Nós já vimos aí pronomes, não foi? Sinonímia. Agora nós vamos ver o hiperônimos. No livro de vocês só traz o hiperônimos, mas como uma coisa está totalmente ligada à outra, eu trouxe também os hipônimos, tá bom? Se no livro 3 não vier o hipônimo, mas aí vocês já ficam sabendo, tá? E aí quando chegar no 5º ano já estão sabendo disso aí. Hiperônimos e hipônimos, eu trouxe os dois porque eles estão muito ligados. Então, para que vocês compreendessem melhor,
eu trouxe os 2 tópicos, tá bom? O livro de vocês só tem um, mas aprender não quer demais. Então, vamos lá. Hiperônimos. Hiperônimos são palavras com sentido mais geral. Referem-se a uma espécie ou a um grupo. Exemplo, peixe. Peixe tem tantos, eu não estou determinando nenhum. Não estou dizendo tambaqui, estou dizendo peixe, é geral. Então, o hiperônimo é isso, são palavras que têm sentido mais abrangente, mais assim, geral, tá? Os hiperônimos apresentam um sentido abrangente, transmitem a ideia de um todo, representam características genéricas de uma classe, permitem a formação de subclasses associadas a elas, que são os hipônimos. Veja só, os hiperônimos são palavras com sentido amplo, sentido geral. E os hipônimos são palavras com sentido mais restrito, referem-se a um elemento de determinada espécie ou grupo, enquanto os hiperônimos se referem a uma espécie, a um grupo no total, os hipônimos se referem a uma espécie de um determinado grupo. Por exemplo, a sardinha é um hipônimo de peixe. Quando eu digo peixe, eu não determinei qual era o peixe. Eu disse peixe no seu geral. E quando eu digo sardinha, eu estou falando exclusivamente da sardinha. Então, peixe é um hiperônimo e sardinha é um hipônimo. Entendeu? O hipônimo apresenta um sentido restrito, transmite a ideia de um item ou uma parte de um todo, representam características específicas de uma subclasse e permitem a associação a uma classe mais abrangente, que é os hiperônimos, tá bom? Prestem bem atenção à diferença, né? Aqui, os hipônimos, eles transmitem a ideia de um item ou uma parte de um todo, enquanto o hiperônimo, ele representa o todo. Peixe, estou falando de todos os peixes. Sardinha, estou falando só da sardinha. Então, hiperônimos são palavras com sentido geral, tá? Quando eu digo árvore, eu estou dizendo o nome da árvore, especificando a árvore? Não, estou dizendo árvore. Tem um monte, tem várias. É um hiperônimo, tá bom? Mas eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Exemplos de hiperônimos e aqui de hipônimos, só para vocês entenderem o que é cada um, tá? Animal é um hiperônimo, porque quando eu falo animal, são todos. Mas gato, baleia, rato, golfinho, leão, porco, vaca, girafa, né? São hipônimos de animal, porque eu estou determinando qual animal estou falando, tá bom? Fruta é um hiperônimo. Falei fruta, não disse qual, mas quando eu digo maçã, laranja, ananás, manga, banana, ameixa, pêssego, morango, eu estou determinando, é um hipônimo. Quando eu digo flor, é um hiperônimo, não disse qual é a flor, mas quando eu digo rosa, cravo, malmiquer, crisântemo, hortênsia, estou determinando, então é um hiperônimo, tá bom? Entenderam aí a diferença? Tá lá no livro de vocês. A palavra local, no contexto que acabamos de ler, é um hiperônimo, isto é, uma palavra que determina um sentido mais abrangente em relação a outra informação do texto. Só um minutinho. Então, para vocês entenderem aqui, abram o livro de vocês, o livro integrado, na página 48. Para entender aqui porque que ele fala a palavra local. Então, lá na página 48 do livro integrado tem assim: releia um trecho da carta que Fernanda enviou ao DAEB. E o trecho diz o seguinte: solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública na esquina da Avenida Taguari com a Avenida Padre Cacique. Há dias que há água em abundância no local.
em abundância no local. Ela falou primeiro o endereço, tudo direitinho. Para ela não repetir todo o endereço novamente, ela usou local. É um hiperônimo. É uma definição mais ampla, mais geral do endereço. Primeiro ela deu o endereço, depois ela disse no local. Então, a palavra local, no contexto que acabamos de ler, é um hiperônimo. Isto é, uma palavra que tem um sentido mais abrangente em relação a outra informação do texto. E assim, é mais uma ferramenta para a coesão, porque evita de repetir. Ela não teve que repetir todo o endereço. Ela usou a palavra local. Aqui nós temos mais um exemplo. O leão é feroz. Esse animal é considerado o rei da floresta. Animal, hiperônimo, não repetiu leão. Então, usei um hiperônimo, tá? A palavra animal é mais abrangente que a palavra leão, mas também serve para designá-lo. Assim dizemos que animal é hiperônimo de leão. Falei animal, não determinei, mas primeiro aqui eu falei leão e seguido, para não repetir leão, eu falei animal. É um hiperônimo que abrange animal, então ele pode ser usado para substituí-lo, evitando a repetição. Hiperônimo de leão. Por quê? Primeiro eu falei leão, depois eu substituí leão por animal, conseguindo não repetir e dando coesão à frase. Então, animal é hiperônimo de leão. Entenderam? Tenho certeza que sim. Então, agora você vai, se necessário, você assiste a aula novamente. Se você conseguiu entender tudo direitinho, você vai lá no seu livro integrado e vai responder as páginas 48, 49 e um pedacinho das 50, tá? Que trata desse tópico aí. São o uso de hiperônimos, tá? Beijo e até a próxima. Tô morrendo de saudade de vocês. Tchau!